Olá, seja muito bem-vindo a mais um vídeo da série Você Compraria? Do canal de Criptos. Se você já é inscrito aqui no canal, sabe que esta série é montada junto com você. Portanto, se você quiser que eu fale de alguma moeda específica aqui, basta colocar nos comentários hashtag Você Compraria e ao lado o nome da moeda que você gostaria que eu fizesse um vídeo aqui na série. As indicações de moedas com mais likes da comunidade serão selecionadas para fazer parte dessa série. Neste vídeo de hoje, você verá uma análise criteriosa e objetiva de Ecoin Finance. Isso justifica a duração total do vídeo, portanto não se assuste, pois se você me conhece sabe que sou muito objetiva. Portanto, indo direto ao assunto, a estrutura do vídeo está dividida entre a apresentação da moeda, a análise dos seus fundadores, a análise do tokenomics e dos chamados grandes recursos do projeto, além de apresentar parcerias e possíveis concorrentes. E ao final, eu vou dar a minha opinião e também vou querer saber se você compraria Ecoin Finance e por quê. Então, já deixa logo o seu like, se inscreve no canal e aperta o sininho, porque depois dessa análise eu vou querer saber, você compraria Ecoin Finance? Bora lá! Se você vai no site oficial, a descrição básica do projeto é que Ecoin Finance é um token BEP20. Um token BEP20 é o padrão do token da Binance Smart Chain, BSC, compatível com o ERC20 do Ethereum. No site também fala que Ecoin é descentralizado e deflacionário, ou seja, há um número definido de tokens limitados a serem criados e por isso o seu preço acaba nunca sendo ajustado para cima. Isso cria uma moeda deflacionária, onde com o aumento da demanda a oferta não aumenta. Depois, assista esse vídeo aqui sobre o que é tokenomics para entender um pouco mais sobre esse conceito. Ecoin Finance tem o objetivo de ser a plataforma de pagamento online que substitui a moeda fiduciária convencional por meio do cartão de débito integrado. Pessoas ao redor do mundo poderão fazer pagamentos fáceis, rápidos e seguros usando seu saldo Ecoin. Além disso, você verá seu saldo de Ecoin crescer pelos reflexos de cada transação. Também pretendemos desenvolver nosso próprio aplicativo de carteira amigável, onde você pode trocar e armazenar com segurança as suas criptografias favoritas. Esta carteira iria mostrar todas as transações, saldos, enviar, receber criptografias e todas as outras informações ao seu alcance. Se você quiser saber como comprar Ecoin, basta vir aqui no próprio site oficial que ele ensina passo a passo como você vai fazer isso. Perceba que eles recomendam colocar 12% de slippage para garantir sua transação. Se você não sabe o que é um slippage, depois dá uma olhadinha aqui neste vídeo para poder você entender mais sobre o assunto. E para ficar por dentro de como anda a cotação, basta vir aqui neste link e você será redirecionado ao site da Poolcoin. Aqui você poderá ficar mais à vontade para fazer sua análise técnica. Como você já deve ter percebido, Ecoin Finance é um projeto super novinho, registrado no dia 2 de junho de 2021 como uma sociedade limitada pelo órgão de registro de empresas da Inglaterra e do país de Gales. Portanto, eles ainda não têm nada tangível além da proposta do projeto em si. Com tangível, eu quero dizer que eles ainda não têm o cartão e a wallet em funcionamento, para que assim as pessoas possam verificar na prática as suas funcionalidades. Ou seja, Ecoin ainda é uma proposta de projeto. Por isso, temos que analisar este token de forma um pouco diferente do que estamos acostumados aqui no canal, escolhendo algumas perguntas chaves que devem ser respondidas. Quando se analisa um projeto que ainda não saiu do papel, ele deve ser capaz de responder algumas perguntas como: ele possui parcerias firmadas? Se sim, quais? Elas são relevantes para o projeto? Tem poder de elevar seu nível e alcançar mais clientes ou mercados? Quem são os seus concorrentes? Esse projeto teria condições de se aproximar deles? Quanto tempo demoraria para se tornar competitivo? Qual é o seu diferencial diante da concorrência? Se tokenomics é competitivo, eles cumprem com o que determinam?
Que vantagens você terá ao investir neste token? Diante do cronograma estabelecido, eles têm cumprido com o proposto? Quem são os fundadores? A empresa registrada? Passou por alguma auditoria externa ou possui algum documento que transmita mais segurança a você? Se essas perguntas tiverem respostas satisfatórias para você, comprar ou não o token só dependerá de mais duas coisas. Primeiro, do seu perfil de investidor. Analise se seu perfil é agressivo ou conservador e em quais graus. Por exemplo, eu me considero uma pessoa tendo um perfil de investidor agressivo, mas possuo um certo grau de conservadorismo ao escolher onde invisto meu dinheiro. E esse é um aspecto que pode me proteger a longo prazo ou me fazer perder oportunidades no curto prazo, como perdi a de Dogecoin. Você tem que analisar isso e assumir quanto de risco está disposto a correr e não ficar se lamentando por ter entrado nisso ou naquilo ou por não ter entrado em nada. Se mantenha no seu plano, seja fiel a ele. Isso é importante para o seu psicológico, vai por mim. E em segundo lugar, trace sua estratégia de carteira. Para isso, faça algumas perguntas. Qual percentual da carteira você vai alocar para investir em projetos embrionários? Projetos taxados pelo Tokenomics entram ou não entram na sua carteira? Qual o nível de risco que você suporta e quanto estaria disposto a investir nesse tipo de projeto? Tendo isso em mente, analisar qualquer projeto fica muito mais fácil. Se você tiver interesse, depois assista esse vídeo onde eu falo como montei a estratégia da minha carteira de criptomoedas. Mas nesse vídeo de hoje, vamos procurar responder as perguntas relacionadas somente ao projeto. Lembrando que eu não sou uma assessora de investimentos e esse vídeo não é uma recomendação de investimentos, devendo ser usado somente para fins educativos. Portanto, não use esse vídeo para balizar suas decisões de compra ou de venda. Quero começar essa análise estudando primeiro a empresa e seus fundadores. Segundo este documento dos registros da Lei das Sociedades de 2006, Ecoin tem um escritório no Reino Unido, em Londres, tendo Mohammed Anwar Hussain como CEO e Ronaldo John Guedes como CTO no registro. Mohammed é britânico e aparentemente o CTO Ronaldo e o CMO Marcel Martins são brasileiros. Acabei descobrindo essa curiosidade por acaso quando tentei entrar no Twitter oficial de Ecoin, mas na época a página estava fora do ar. Isso foi no dia 7/7 de 2021, como você pode ver aqui. Sendo assim, acabei encontrando o LinkedIn oficial da empresa e descobri que temos presença brasileira no projeto, como você pode ver aqui. E eu achei isso muito legal. Atualmente, a página de Ecoin no Twitter voltou a funcionar e esse é um ponto muito positivo. Agora vamos analisar o cronograma. Como você pode ver, eles estão se saindo muito bem e cumprindo ponto a ponto o que se determinaram a fazer. Falando um pouco mais do time, vamos começar pelo fundador e CEO, ou diretor executivo, Mohammed Anwar Hussain, que é o responsável pela visão e pela estratégia da empresa. Em seu LinkedIn, vemos que ele trabalhou anteriormente por 2 anos e 5 meses como analista de negócios sênior da Google, tendo se desligado em maio de 2021. Quando estamos analisando qualquer equipe, é importante cruzar os dados e saber se as informações batem, mas eu não consegui ter acesso a nada além do que Mohammed descreve aqui no LinkedIn para te informar. Não consegui que a Google me confirmasse se essa informação de ele ter trabalhado lá procede ou não, pois a Google não dá esse tipo de informação para pessoas que não são da imprensa, como você pode ver aqui no meu e-mail. Se você for da imprensa, pergunta para ele se essa informação procede ou não e deixa aí nos comentários para a comunidade de cripto saber. Agora, falando sobre o sócio fundador e CTO, ou seja, a pessoa encarregada de pesquisa e desenvolvimento
Ronaldo John Guedes. Podemos ver que ele anteriormente foi CEO e fundador da Wisstats, que é um gerenciador do Mercado Livre com muitas ferramentas que pode te ajudar a vender mais e poupar seu tempo, segundo a página da empresa no Facebook. E o CMO Marcel Fernandes, que é, por conta do seu cargo, responsável por gerenciar todas as estratégias mercadológicas da empresa em seu perfil no LinkedIn. Atualmente, não encontramos nenhuma experiência anterior de mercado, mas é possível ver que ele trabalhou com eventos e, como você pode ver aqui, trabalhou também com a criação de campanhas publicitárias com uma produtora há uns 4 anos atrás. Mas não temos mais informações sobre isso. Infelizmente, eu não consegui mais informações sobre a equipe para trazer aqui para você. Caso você saiba de alguma coisa a mais, deixe aí nos comentários pro pessoal. Recentemente, eles passaram por uma auditoria feita pela Spade Solidity Audits. Isso é um ponto positivo, difícil de falar, né? Isso é um ponto positivo para uma empresa que busca entregar valor ao seu investidor. Mas é importante frisar que essa auditoria não inclui informações sobre a empresa, seus fundadores ou sua contabilidade. Você pode ver isso no próprio documento que você tem acesso aqui no site oficial. A Spade, logo no início do relatório, já declara que eles fazem a empresa passar por um extenso processo de auditoria para ajudar os clientes a aumentarem a qualidade do seu código enquanto reduzem o alto nível de risco apresentado por tokens e blockchain. Resumidamente, esse relatório tem o intuito de aumentar a qualidade da empresa, infraestrutura de TI e ou código, e avaliar a segurança e desempenho dos contratos inteligentes do projeto por meio de uma análise profunda de um determinado pedaço do código-fonte fornecido para a Spade pela Ecoin. Portanto, reforçando, essa auditoria é só sobre o código-fonte, não é sobre a empresa, contabilidade ou seus fundadores. E a própria Spade se isenta em sua análise, como você pode ver aqui, quando dizem em seus relatórios que não são, nem devem ser considerados um endosso ou desaprovação de qualquer projeto ou equipe em particular. A Spade Solidity Reports não deve ser usada de forma alguma para tomar decisões sobre investimentos ou envolvimento com qualquer projeto específico. Dito isso, ao ler o relatório, o ponto positivo da Ecoin é que nessa análise do código-fonte não foram encontrados nenhum problema de segurança no contrato e também nenhum erro informativo foi encontrado em sua sintaxe. Mas tem uma coisa que me deixou em dúvida e que depois eu quero que você, nos comentários, me ajude a resolver. A dúvida é a seguinte: no relatório é mostrado aqui o LP Locker, que é um pool que vai crescendo por causa do redirecionamento dos percentuais do tokenomics, só deveria ser aberto ou liberado no dia 15 de agosto de 2023, como você pode ver aqui no relatório e também no white paper. O valor aqui está maior porque o white paper sofreu uma atualização recente, mas perceba que a data de liberação é a mesma. Mas quando você vem aqui no site oficial para ver como está o andamento desse projeto, desse sistema, na verdade, do LP Locker, se depara com nada. Não sei se isso é um erro do site, que não está mostrando os valores que deveriam estar bloqueados, mas para descartar essa hipótese, eu entrei no dia 7/7/2021 e também hoje, dia 21/7, e ainda assim, todo aquele valor que desapareceu não retornou. E esse aviso de que a liquidez está desbloqueada continua vigente. Isso é muito estranho, pois quando você vai no site oficial para verificar isso, vê que eles mesmos declaram que não puxam o tapete. Vamos ler aqui. Pool de liquidez bloqueado. Como você deve saber, novos projetos de criptografia precisam ter liquidez bloqueada. Para ganhar sua confiança, decidimos bloquear o pool de liquidez por mais 2 anos para garantir que os tokens não sejam descartados. Bloqueamos o pool de liquidez no DXSale, que é um dos melhores para bloqueio de liquidez. Portanto, essa liquidez deveria ser desbloqueada somente em 15 de agosto de 2023, mas não tem nada aqui e não encontrei mais informações sobre o motivo desse desaparecimento. Não sei se esse valor foi sacado ou se só não aparece para mim porque não sou holder de Ecoin.
Mas também acho isso muito estranho, porque acredito que principalmente quem não é holder deveria ter acesso a essa informação, pois não ver nada aqui gera uma suspeita desnecessária sobre o projeto e seus fundadores. Ver tudo zerado faz você passar a duvidar se eles realmente levam mesmo a sério essa coisa de mão de diamante, que é o ato de incentivar seus investidores a se manterem comprados na moeda. Porque se nem mesmo a empresa respeita o próprio prazo para sacar a liquidez, por que você deveria fazer hold disso? É por isso que eu quero a ajuda de vocês aqui nos comentários, pois eu não posso acreditar que eles já sacaram antes mesmo do projeto decolar. E como uma comunidade é muito mais poderosa do que uma pessoa sozinha, eu tenho certeza que esse mal-entendido será facilmente resolvido. Mas agora, vamos falar do Tokenomics. Eu vou ser sincera aqui, eu quase gostei do Tokenomics de Ecoin. Eles quase me conquistaram quando disseram que iam abandonar essa taxa de 8% que eles cobram quando entrassem nas exchanges, como você pode ver aqui no item 7 e 8 do White Paper. Só não sei por que eles não colocaram isso exposto no site oficial, porque para mim essa informação é um diferencial. Mas voltando, eu tive que refrear o meu entusiasmo quando percebi só agora um aspecto muito sutil que deixei passar quando analisei SafeMoon e só percebi agora ao analisar Ecoin. Eu vou explicar melhor, chega mais. Quando você começa a ler o Tokenomics, se depara com a seguinte frase: atualmente, o Ecoin Finance funciona cobrando uma taxa de 8% em cada transação. No começo do projeto, eles cobravam 10% igual ao SafeMoon, mas agora já reduziram para 8%. A parte sutil a que me referi foram essas duas palavras, cada transação. Gente, como é que eu não vi isso antes em SafeMoon? Eu me refiro ao SafeMoon porque o próprio site da Ecoin diz aqui na sua parte de segurança que eles usaram o contrato SafeMoon como base, mas removeram várias funções que não serviam para nada e corrigiram algumas vulnerabilidades de segurança, como o poder de excluir endereços de receber recompensas e também de não pagar taxas. Portanto, SafeMoon foi uma inspiração para a Ecoin, e como eu já analisei ela aqui no canal, só me dei conta desse detalhe agora ao analisar Ecoin. Mas o que significa esse detalhe? Me responde uma coisa, o que vem à sua mente quando você pensa na palavra transação? É o ato de comprar e ou vender alguma coisa, concorda? Ou seja, você não é taxado só quando vende, você também é taxado quando compra, pois é disso que a palavra se trata, transação, compra e venda. Se não tem nada especificando no projeto que eles só taxam na compra ou na venda, você é taxado nas duas vias. Portanto, você não é só taxado em 10% em SafeMoon ou em 8% em Ecoin. Se você comprar e vender SafeMoon, são 20%, e se comprar e vender Ecoin, são 16% de taxa que você paga, que sai do seu bolso. Eu não acreditei nisso quando eu percebi e fui buscar uma segunda opinião. Então eu encontrei essa matéria aqui do Portal Cripto que fala exatamente sobre isso quando eles analisam o SafeMoon. Eles dizem: é assim que funciona o imposto de 10% sobre cada transação, seja compra ou venda. Percebeu? Sutil. Antes de continuar a análise do Tokenomics, eu quero pular rapidinho aqui para essa parte de grandes recursos que está disponível aqui no site oficial. Vamos começar pela parte da proteção de baleia. Vem cá! O sistema anti-baleia Tokenomics tributa cada transação em 8% para garantir que não teremos baleias. Além disso, o tamanho máximo da negociação é de 0,5% da oferta total, que é 1 quatrilhão de token Ecoin. Ok, 0,5% vezes 1 quatrilhão são 5 trilhões que podem ser transacionados sem alterar significativamente a cotação, pois como é um sistema anti-baleias, você não terá flutuações drásticas no preço do token. Quando você está analisando qualquer projeto, deve observar se com a quantidade de tokens que ele disponibiliza no mercado, em quanto tempo ele atingiria a cotação que você espera dele. Isso é uma questão de oferta e demanda.
Depois passa lá no vídeo que eu falo sobre tokenomics para entender isso melhor. Mas basicamente, quanto maior for a oferta de alguma coisa no mercado, menor será o seu preço. E quanto menor for a oferta, maior será o seu preço. É como o ouro e o sal. No passado, o sal era considerado raro por ser difícil de ser obtido e por isso era muito valorizado, sendo usado até como um salário. É daí que vem o nome salário, sal-lário, sacou? Contudo, o sal perdeu seu valor, pois a oferta aumentou substancialmente, mas a demanda continuou estável. Mas o ouro se mantém valorizando, pois é escasso. E a tendência é que o ouro fique cada vez mais caro, pois suas reservas são limitadas. E daqui a alguns anos não existirá mais ouro no solo para ser extraído, o que o torna cada vez mais raro. Com isso em mente, agora você deve se perguntar: quem são os concorrentes desse token e qual é o tamanho da oferta de cada um deles? Bem, analisar a concorrência também pesa na hora da minha tomada de decisão, pois a primeira coisa que eu me pergunto é: o projeto que eu estou analisando tem capacidade de fazer frente aos concorrentes? Depois, qual é o seu diferencial e o que o destaca no meio da concorrência? Essas são perguntas que você também deve se fazer. E de acordo com os objetivos de Ecoin, seus concorrentes são peso pesado, pois o primeiro gigante que eles têm é o Bitcoin. Com o objetivo principal de Ecoin, que é substituir a moeda fiduciária, este papel já vem sendo amplamente realizado pelo Bitcoin, que já é aceito nas empresas como pagamento e também possui caixas eletrônicos espalhados ao redor do mundo. Além disso, o Bitcoin também é um projeto deflacionário, como o Ecoin também afirma ser. Portanto, podemos considerá-lo um concorrente de Ecoin. Agora vamos ver qual é o nível máximo de moedas dele. Vá lá no site do CoinMarketCap e procure por sua oferta máxima e você verá que são 21 milhões de BTC. Esse é um dos motivos que faz com que o Bitcoin seja considerado o ouro dos criptoativos, a escassez. Agora, outro possível concorrente seria a própria Stellar Lumens XLM, que foi pensada para ser usada como um meio de pagamento e tem parceiros pesados como a IBM que a ajudam a desenvolver esse projeto. Portanto, ela é uma concorrente de Ecoin no aspecto meios de pagamento. Independente se você a considera centralizada ou descentralizada, sua proposta é a mesma: ser usada como um meio de pagamento. Portanto, ela faz frente à Ecoin nesse aspecto. Seu supply é de, em média, 50 bilhões, bem maior que Bitcoin, como você pode ver. Atualmente, a própria Binance agora também tem o Binance Pay, que é uma tecnologia de pagamento por criptomoeda para que o usuário possa comprar com criptografia ou enviar dinheiro para amigos e familiares em todo o mundo. E seu suprimento máximo é, em média, de 168 milhões de moedas BNB. E por último, mas não menos importante, o concorrente mais parecido com a Ecoin em todos os aspectos é a própria SafeMoon, pois tem tokenomics e quer ter o wallet e cartão e ser usada como meio de pagamento, além de outros objetivos mais. E SafeMoon também possui 1 quatrilhão de unidades ofertadas. Agora, lembrando da analogia do ouro e do sal. Na sua opinião, quais concorrentes mostrados aqui você acredita ter mais chances de terem a cotação elevada ao longo do tempo da forma mais rápida possível? Sim, porque tempo é dinheiro e você tem que levar em consideração quanto tempo está disposto a manter seu dinheiro parado sem grandes flutuações. Esse sistema de antibaleias, na verdade, meio que atrapalha um pouco a ideia de ganhos altos, porque apesar de tirar o risco, também tira a emoção. Para que a cotação de Ecoin Finance alcance 1 centavo, ele teria que ser amplamente comprado por milhões de pessoas. E se você já trabalhou como vendedor, sabe como é difícil convencer alguém a comprar alguma coisa. Agora imagina milhões. Quanto tempo que isso vai levar? Mas se uma baleia entrasse comprando, essa cotação subiria muito mais rápido e quem estivesse ligado poderia colocar um bom lucro no bolso. Mas, por outro lado também, teria que ficar de olho e sair logo,
porque se essa baleia entrasse vendendo, seu dinheiro poderia virar pó. Eu, particularmente, amo esse risco que as baleias trazem. Eu acho emocionante. Acho lindo ver quando o gráfico dispara assim pra cima com tudo e também choro quando ele dispara com tudo pra baixo. E o Bitcoin é mestre em fazer isso. Mas agora, eu realmente quero saber das pessoas que gostam de projetos que têm tokenomics, independentemente de qual for, ecoin, SafeMoon, papel, não importa o projeto. Por favor, me digam, por que vocês gostam desse tipo de projeto? Eu realmente não entendo, de coração, pois quando eu ouço que estão sendo taxados os meus investimentos quando eu compro alguma coisa, já me dá arrepio. Um ponto positivo de ecoin, na minha opinião, é que eles têm a intenção de largar isso quando entrar nas exchanges. Mas eu quero saber de você, de coração, com carinho, por que você é atraído por projetos que taxam por meio do tokenomics? Depois, deixa lá pra mim nos comentários se eu quero saber. Nesta série, Você Compraria? Eu estou abrindo aqui para você como eu trabalho, como eu analiso qualquer projeto antes de investir nele, sem amor e sem paixão. Eu compartilho com você minhas técnicas, ou seja, as perguntas que eu faço toda vez antes de investir em qualquer coisa. Esse vídeo é de caráter educativo. A ideia aqui é ensinar como uma análise fundamentalista é feita dentro do possível, porque no mundo das criptomoedas não dá para ser tão profundo quanto se é no mercado de ações, de bolsa de valores, no qual toda a contabilidade das empresas está disponível por lei a todos. Mas, continuando a análise, ecoin valoriza as pessoas a quem eles classificam como sendo as pessoas que têm mão de diamante. Não é da Beyoncé, tá? É só de diamante. Que são aquelas pessoas que são mais determinadas, que conseguem ficar comprados no token por muito tempo. Mas agora pense aqui na sua vida. Você sabe que imprevistos acontecem. Agora imagina que você decida comprar ecoin com a intenção de ficar com o token parado por 10 anos. Mas em 6 meses, algo terrível acontece como a perca de um emprego ou problemas de saúde na sua família e você precisa sacar seus investimentos. Se isso ocorrer nesse período de 6 meses, são 8% que você perde na compra e 8% que você perde na venda, ou seja, você vai perder 16% no total. Diante disso, você tem que avaliar se esses 2% que você vai receber de outras pessoas que saíram antes de você, nesse período, vão te deixar mais rico, no 0 a 0 ou no prejuízo. Você deve se fazer essas perguntas e levar isso em consideração quando analisa qualquer proposta, não só de ecoin. Isso vale para qualquer investimento que, até aquele que seu gerente de banco tenta empurrar para você, goela abaixo, sabe? Se você pensar um pouco, 16% sai mais caro que o imposto de renda, que é de 15%, caso você venda acima do limite de R$35 mil dentro do mês. Mas se você vender abaixo desse limite, você não paga nada para o leão. Mas nesses projetos com filosofia de tokenomics não tem essa moleza não. Comprando ou vendendo, você é taxado, independentemente da quantidade que você comprar. Desse jeito, até o leão ficou mais simpático, não acha? Mas aí você pode dizer, Brunella, eu quero comprar para minha aposentadoria e até lá eu vou ganhando 2% de todo mundo. Ok, tudo bem. Mas você também tem que levar em consideração outro aspecto que sempre deve ser analisado em conjunto com qualquer investimento, que é a inflação. Hoje no Brasil, a inflação gira em torno dos 3,75%. E como sabemos que nosso país não é o mais estável nesse aspecto, é provável que esteja muito mais alta quando você se aposentar. Lembrando que a inflação devora seu poder de compra. Portanto, será que o retorno que você espera vai realmente acontecer quando você se aposentar? Você tem que levar isso em consideração. Tudo isso é importante na hora de investir em qualquer coisa, independente se é um CDB de um banco ou uma criptomoeda, ok? Agora vamos analisar a proteção do robô.
Essa proteção é um ponto positivo, pois o projeto diz que este recurso impedirá que os bots não comprem tokens antes de qualquer outra pessoa quando os pools de liquidez forem criados. Por padrão, a negociação está desabilitada e você pode ver o contrato antes do lançamento. O tópico sem carteira de equipe grande é outro ponto positivo, pois é dito que mantivemos 5,4% do estoque total de um quatrilhão para os desenvolvedores. Isso equivale a 1,2% do abastecimento público no início, o que elimina qualquer grande carteira de equipe. Agora, quanto ao sorteio de um BNB, nesse aspecto eu já não consigo ver muita vantagem, pois eles dão um BNB a um vencedor sortudo para cada vez que eles alcançarem um valor de mercado de 5 milhões de dólares. Os resultados e informações detalhadas aparecerão em nossa conta no Twitter. Para mim, esse 1BNB não significa nada. Sai muito mais barato você comprar isso direto na Binance do que comprar eCoin para talvez ganhar isso num sorteio. E quanto à segurança e ao pool de liquidez, eu não tenho que falar aqui de novo porque já falamos sobre isso anteriormente. Agora, voltando a falar do tokenomics, agora falando sobre as parcerias e patrocinadores, você pode ver aqui que as parcerias aparentemente mais importantes, pois tem maior destaque aqui, como você pode ver, são as parcerias da senhorita Darcy Donovan e da senhorita Nina Wright. Aqui embaixo temos vários canais de YouTube que provavelmente são de pessoas que apoiam o projeto. Quando você for analisar as parcerias e patrocínios de qualquer projeto, deve-se fazer algumas perguntas, na verdade, duas principais. Esses parceiros têm a capacidade de divulgar em larga escala a marca? Eles têm como ter um poder de agregar valor ao projeto, injetando dinheiro ou contribuindo para a sua construção? Quando eu analiso os projetos, tenho a tendência de gostar mais daqueles que têm as parcerias mais robustas, como as da Ontology ou da Engine, ou até mesmo de Stellar Lumens, que tem parceria com a IBM. Se você quiser, poderá ver quais são elas nesses vídeos aqui. Mas esses, aviso logo, já são projetos mais consolidados, com mais tempo de mercado. Portanto, não tem como comparar suas parcerias com as parcerias de eCoin. Por isso, é importante que você fique de olho em eCoin e acompanhe seu progresso, pois em um futuro próximo, eles podem agregar mais parceiros estratégicos à empresa, o que pode aumentar sua cotação no longo prazo. E então, depois de tudo o que foi analisado aqui, você compraria eCoin Finance? Eu, no momento, não compraria, mas vou ficar de olho no projeto, pois a ideia é positiva no que tange o cartão e a carteira. O que pesou contra para mim foi o tokenomics e não saber por que aquele LP que devia estar bloqueado está desbloqueado e zerado. Esse projeto é muito novinho, muito embrionário e tem muita coisa ainda para poder provar. Eu acredito que todo mundo merece uma segunda chance e por isso vou ficar neutra nele, dando esse voto de confiança. Se eles realmente abolirem a taxa de tokenomics quando entrarem nas exchanges e firmarem parceiros mais sólidos, vão conseguir chamar novamente a minha atenção. Por ora, vou ficar de fora, só de olho mesmo. Se você gostou dessa análise, deixe seu like e se inscreva no canal. Muito obrigada pelo carinho e até mais. Tchau, tchau!